Fala galera, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Renko. Até a aula anterior eu já entendi como é que funciona o movimento, como que se forma o box, os tamanhos, mas na prática, qual que é o melhor para operar? Essa aí é uma dúvida recorrente e nesse vídeo eu vou fazer um apanhado novamente a respeito desse tema para aqueles que já estão operando com gráfico de Renko. Não se esqueça aí de deixar seu like e o seu comentário. E de cara, galera, já vou responder essa pergunta. Qual o melhor R? Qual o melhor tamanho de renco para se operar? A resposta é bem simples. Não existe o melhor tamanho de renco para operar. Simples assim. Não existe o melhor tamanho. Eu sei que vocês acompanham muitas pessoas que utilizam o gráfico de renco. Muitas delas utilizam tamanhos de renco específicos. Ou é 7R no índice, ou 21R, 40R, ou 3R, 2R. Cada pessoa pode utilizar o tamanho de renco que desejar. Não existe um tamanho de renco melhor ou pior para se utilizar. É fato, galera. Não existe. O melhor tamanho de renco é aquele que se encaixa no seu perfil operacional. Essa é a resposta. De novo, o melhor tamanho de renco, seja 7R, 10R, 14R, no 21R, no mini índice, o melhor tamanho é aquele que se encaixa no seu perfil operacional. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, se você não fez a aula do tamanho de renco, a aula 4, deixa eu falar uma característica que tem ao definir um tamanho de renco. Por exemplo, aqui nesse gráfico, estou utilizando o renco de 21 ticks, tá? Não importa se tu está no MetaTrader, se tu está no Trade, se tu está no Profit, a explicação é a mesma, beleza? Então aqui, galera, eu estou no 21R. Então quer dizer que cada box vai ter uma amplitude de 21 ticks. Isso me dá aqui mais ou menos, tá? 110 pontos praticamente nessa configuração de renco. Ou seja, cada box, tá vendo? Cada box aqui tem um tamanho fixo de 110 pontos. Isso porque eu estou utilizando aqui nessa configuração desse tipo de renco o 21R, beleza? Então todos os boxes têm o mesmo tamanho. Seja os vermelhinhos ou os verdes, sempre vão ter o mesmo tamanho. Mas notem que isso aqui, gente, esse aqui é a variação do dia de hoje, utilizando o 21R no mini índice do dia de hoje. Porque a gente pode notar que deu umas pernadas interessantes, aqui uma pernada de baixa, uma pernada de alta, deu um zigue-zague bela de uma subida, né? Depois vamos olhar aqui quantos pontos deu, depois corrigiu forte, deu uma primeira corrigida, fez um pivôzinho de alta, fez essa máxima, rejeitou aqui nesse candle, um belo candle de reversão, um box de reversão, né? E terminou o dia. Vejam que ele fez essa quantidade de zigue-zagues. Então vamos contar aqui, né? Mas deu 2, 4, 6, 8, no mínimo 10 zigue-zagues. E é nessas movimentações que a gente tenta ganhar dinheiro, né? Se eu faço uma entrada aqui nesse teste de rompimento, ó, topo, corrigiu o rompimento com um candle de reversão, eu consigo pegar aqui, vamos pegar ser mais bem objetivo aqui, a gente teria saído depois dessa reversão, nesse box de reversão, 600 pontos nessa pernada, né? Praticamente. E depois, quem fez uma virada de mão teria saído, não aqui embaixo, porque não tem como achar o fundo, né? Teríamos saído aqui nessa reversão desse box com 1000 pontos numa queda. Então aqui deu basicamente umas 10 pernadas na movimentação do índice de hoje. Porém, eu estou no gráfico de 21R. E se eu utilizar um gráfico menor, com um renco menor? Então aqui, gente, eu estou com o mesmo gráfico do mini índice do dia de hoje. Notem, é o mesmo gráfico. Porém, vamos olhar aqui, ele está marcando 7 ticks. Eu estou utilizando agora, gente, eu estou utilizando o 7R aqui na configuração desse renco do MetaTrader. O que muda quando eu troco para um renco menor ou maior? Acho que vocês já notaram, né? É a quantidade de zigue-zagues que tem no gráfico, que tem um Mzinho, uma movimentação. Notem que é o mesmo gráfico anterior, só que ele fez mais zigue-zague. Então, galera, o tamanho do renco, ele é inversamente proporcional à volatilidade que a gente vê desenhada no gráfico. Quanto maior um tamanho de renco, menor vai ser a volatilidade que eu vou ver de traçados de zigue-zague no gráfico. Ele vai parecer mais lento, vai parecer que ele não anda, a formação de box vai demorar mais, vai ter uma menor quantidade de inversão de movimentos. Mas, por outro lado, se eu utilizar um tamanho de renco menor, a volatilidade, não a volatilidade do ativo, porque não é o renco que comanda a volatilidade. Eu estou querendo dizer o quanto vai parecer volátil
as movimentações dentro do gráfico. Por favor, não me interpretem mal. Isso quer dizer que quando a gente diminui o tamanho do renco, vai aumentar os zigue-zagues ao longo do gráfico. E isso vai afetar muito o nosso perfil operacional. Pessoas que têm mais paciência vão sentir mais à vontade em utilizar um gráfico que oscila menos. Porque esse zigue-zague topo, fundo, vai nos gerar muitos sinais falsos. Mas eu tenho um perfil mais arrojado. Eu trabalho com scalping, eu busco alvos pequenos. Então pode ser mais interessante utilizar um tamanho de renco menor. E outro fator que é muito importante, que afeta a gestão de risco, é quanto maior o tamanho do renco, voltando aqui para um 21R, como cada box tem aproximadamente, um box fechado aqui no renco 110 pontos, se eu fizer uma entrada neste ponto, onde eu colocaria meu stop? Eu colocaria meu stop aqui, ou abaixo do candle de reversão, ou então no fundo anterior, certo? E isso vai afetar o tamanho do meu stop. Se eu faço a entrada nesse ponto, esse stop ele vai ser proporcional ao tamanho do renco. Vamos olhar? Então, se eu fiz a entrada neste ponto aqui, se eu coloco o meu stop nessa região, eu tenho um stop de 280 pontos, ou mais ou menos 360 pontos. Esse tamanho de stop é confortável para o capital de vocês? Ele é confortável para a tua gestão de risco? Consegue aguentar um stop de 360 pontos e ainda conseguir fazer mais operações no dia? Por exemplo, neste caso aqui, fez um pullbackzinho, deixou um belo de um candle que poderia marcar no início do dia uma continuidade da queda. A pessoa foi estopada, ou foi estopada aqui, com 334 pontos, Vejam que deu 3 boxes de subida, testou a máxima, testou a abertura do dia de quase 500 pontos. Tu teria estopado com 500 pontos para depois tentar pegar aqui 300 pontos? É isso que você tem que levar em consideração. Vamos voltar agora para um renco menor. Agora com um renco menor, se a gente olhar de pertinho, não tem muita diferença, Se a gente olha de perto, visualmente não tem muita diferença, mas, por exemplo, se fizer uma entrada neste box aqui, depois dessa formação desse pivô, fez um fundo mais alto que o anterior, vamos dizer, fez uma entrada aqui com stop aqui embaixo, já deu 116 pontos. Testando o fundo anterior, 150 pontos. E agora eu estou no 7R. Então, quanto menor o tamanho do renco, menor eu posso arriscar no meu stop e buscar um alvo correspondente. Aqui, com certeza, até o topo anterior, teria quase dado um ganho de 2-1, Mas se tivesse segurado, com certeza teria passado de 2-1. Então, o melhor renco é aquele que se encaixa no seu operacional, no seu perfil, consegue controlar essas movimentações muito rápidas que tem num renco menor e na tua gestão de risco. Será que um stop desses afeta o teu psicológico, o teu capital do dia para continuar operando? Então é isso que vocês têm que levar em consideração ao utilizar o tamanho do renco. Se você é uma pessoa que utiliza setups, ou então tu busca o sinal de uma estratégia específica, isso também vai afetar no tamanho do renco. Quanto menor o tamanho do renco, mais oportunidades vão aparecer. Se tu utiliza cruzamento de média, por exemplo, num cruzamento de média vai aparecer mais oportunidades ao longo do dia. Se utilizar um renco maior, agora nesse dia, se utilizar um tamanho de renco um pouco maior, vocês vão ver que vai dar menos entradas num cruzamento de média. Por exemplo, se eu utilizar a estratégia na última aula do curso, que está aqui na playlist, que é só um exemplo de estratégia, se vocês também quiserem mais estratégias, eu também tenho um pacote fechado de mais de 20 estratégias que está aqui na descrição do vídeo. Mas só para as estratégias que estão no curso, vocês já estão aptos a operar várias situações do mercado. Notem que usando essa estratégia no gráfico de 21R, hoje quase teria me dado uma entrada aqui, mas eu não teria entrado e nem aqui. Ou seja, se eu utilizar uma única estratégia, eu não teria feito nada o dia inteiro. Ontem eu teria entrado aqui, neste candle de reversão. Porém, galera, se eu volto para o mesmo dia de hoje, agora utilizando o 7R, vamos olhar quantas entradas poderiam ter dado. Uma entrada aqui, depois uma entrada aqui, depois outra entrada aqui, uma entrada aqui, poderia ter saído no 0 a 0, uma bela entrada deu aqui, uma outra entrada deu aqui. Ou seja, quando eu diminuo o tempo do renco, eu consigo mais entradas também. Eu consigo testar mais uma estratégia, eu consigo
eu consigo colocar mais em prática e testar a probabilidade e na estatística desse trade utilizando um renco menor. Porém, mas para isso, o teu perfil para operar tem que estar alinhado com o tamanho do renco. Senão tu vai ficar estressado, tu vai buscar a operação onde não existe. Então, pensem muito bem ao definir o tamanho do renco. E como faz para definir? Olhando o teu perfil, olhando a gestão de risco, olhando quanto consegue segurar no stop e testando.